Senhoras e senhores, boa noite. Dou por aberta a solenidade para homenagear o senhor presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, senhor Wagner Siqueira, com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, de acordo com a resolução da mesa diretora número 6758 de 2008, de autoria do então vereador Romualdo Boaventura e aprovada em sessão plenária por unanimidade nesta Casa de Leis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honra as autoridades que irão constituí-la. Senhora Procuradora do Estado do Rio de Janeiro, doutora Vanessa Siqueira, filha do nosso homenageado. Senhor Conselheiro Federal, administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio. Tricolor. Sou conselheiro federal suplente pelo CRA Rio de Janeiro, administrador Wallace de Souza Vieira. E agora o senhor Romualdo Boaventura, que foi vereador do Rio de Janeiro entre 97 e 2008. Senhora Tânia, esposa do nosso homenageado. E a pessoa mais esperada da noite, o nosso homenageado, o senhor presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira. Recebemos mensagem, congratulações, serão publicadas no Diário da Câmara Municipal, bem como a relação nominal dos presentes a esta solenidade. O vereador Jorge Braz, vereador Júnior da Lucinha, vereador Eliseu Kessler, vereador Essa Ferraz, vereador Márcio Garcia, vereador Dr. Gilberto, vereadora Tereza Berg e Antônio Sá, subsecretário de Acompanhamento Legislativo Parlamentar do Gabinete do Prefeito. Temos a honra de registrar a presença da senhora Soraya, sobrinho do homenageado, senhora Tatiana, sobrinho do homenageado, senhora Ana Cristina César dos Santos, chefe do setor de empresas do Conselho Regional de Administração, senhora Roberta Martins, chefe do setor de licitação do Conselho Regional de Administração, José Ricardo Silva, coordenador do Conselho Regional de Administração, senhor Reinaldo, coordenador da Comissão de Recursos Humanos do Conselho Regional de Administração, senhor José Antônio Varanda, coordenador da Escola Nacional de Seguros, senhora Mara Biasi Ferrari Pinto, consultora, representando o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, senhor Leonardo Ribeiro, superintendente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e coordenador da Universidade Veiga de Almeida, senhora Elizabeth da Costa Baixos, vice-presidente de Registro Profissional do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, e o senhor Gerson Moreira Rocha, vice-presidente de Administração Financeira do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E a presidência tem a honra de convidar o primeiro orador da mesa, o senhor conselheiro federal suplente pelo CRA Rio de Janeiro, administrador Wallace de Souza Vieira. Uma boa noite a todos. Dizer da nossa imensa satisfação em, nesse instante, estarmos aqui na companhia de nossos amigos administradores e os demais personagens da mesa. Então, um cumprimento especialíssimo para o nosso Boaventura, Romualdo Boaventura, à época vereador desta casa e o responsável pela proposição dessa homenagem que hoje se desenrola. Ao nosso
Carlos Caiado, que teve a iniciativa de reavivar, né, esse importante acontecimento, e hoje estamos aqui. E, particularmente, o nosso querido amigo e presidente do Conselho Regional de Administração, sua família, representada aqui por Tânia Mauriti, sua esposa, e sua filha Vanessa Siqueira, e demais, né, participantes desse evento. É manifestamente interligada a ciência da administração com a sociedade, com as organizações, com as pessoas. No mundo globalizado, cada vez mais a ciência da administração é a área, é a profissão importante para, digamos assim, para aplacar essa forte presença global nas organizações, nas empresas e nas pessoas. Dentro dessa linha de pensamento, nada mais justa a homenagem que, nesse instante, nós estamos aqui participando e que celebra e comemora a figura do administrador Wagner Siqueira. O administrador Wagner Siqueira tem uma linda história no campo da administração, onde atualmente exercita a função de presidente do Conselho, mas tem uma anterioridade nessa área em outras oportunidades. A família dos administradores honrou a profissão com a presença de Wagner à frente da instituição. E com Wagner à frente da instituição, o sistema foi capaz de evoluir a um tal nível e integrar-se exatamente com esse conjunto que tem a maior dependência profissional com a administração, que são as organizações, são as pessoas, a sociedade em geral. O trabalho de Wagner, então, tem uma importância significativa para o Estado, para a cidade do Rio, para a profissão, para a instituição. Wagner seguramente está inscrito na história, no inconsciente e na memória da profissão. A profissão é muito grata ao Wagner, deve muito ao nosso colega Wagner Siqueira. Dentro dessa linha de pensamento, é para mim uma honra muito grande, nesse instante, estar nessa posição aqui, podendo participar e falar de uma pessoa tão importante para todos nós administradores, tão importante para a instituição, tão importante para o Estado do Rio, tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, então, à iniciativa do vereador Carlos Caiado, por proposta do então vereador Romualdo Boaventura. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, meus aplausos à Câmara e meus aplausos a Wagner, a família e os administradores que aqui estão presentes, amigos e, simultaneamente, seus colegas de profissão, seus administradores. Obrigado. Agradecer ao senhor Wallace pelas palavras. Convido o senhor conselheiro federal, administrador Jorge Humberto, proceder. Excelentíssimo senhor vereador Caiado, Vanessa, Tânia, administrador Wallace, vereador Romualdo Boaventura, Wagner Siqueira. Para falar do Wagner, convidados, né? Eu queria destacar que ao longo dessa minha relação de amizade e de trabalho com Wagner por em torno de 30 anos, criou para mim agora definir o Wagner como sendo a pessoa que encampou e o tempo todo buscou o destaque e a melhoria da profissão do administrador. E como administrador
tenho muito orgulho de, nesse momento, olhar para trás e perceber que sou como profissional, devo a ele. Wagner, o tempo todo, buscou o melhor para a profissão do administrador, preservar os bens públicos e respeitar os servidores. Nunca vi um discurso do Wagner que não fosse sempre positivo para os servidores, sejam nos conselhos, sejam na administração pública, na administração privada, inclusive nas suas próprias ações políticas, em que muitas vezes declinou de uma eleição em favor de toda essa luta que empreendeu. Eu me lembro muito bem, nesta casa, em 1988, com o primeiro mandato do Wagner, a profissão do administrador ganhou um destaque na Constituição do município, onde se tornou obrigatório a contratação de administradores para exercício de da nossa profissão, de uma profissão privada, e eu acho que essa foi a primeira ação realizada no Brasil e que, na verdade, serviu de norte para que outras pudessem ser adotadas. Ao mesmo tempo, vi também, assisti nessa casa, no primeiro e depois no segundo mandato do Wagner, a sua luta, a sua briga, os seus discursos, as suas polêmicas, enfim, ele sempre com foco no servidor público, no administrador e no erário público. Algumas oportunidades, hoje a gente acompanha o país vivendo uma crise imensa e no pacote de soluções que sempre são discutidas e que são apresentadas, eu me lembro que há 10, 20 anos o Wagner já trabalhava isso. Estivéssemos aonde estivéssemos, o foco era a gestão, o foco era economicidade, o foco era o servidor, o foco era inovação, o foco era concurso público, o foco era redução de despesas, enfim, ele faz isso o tempo todo. Então, muitas das questões que nós discutimos hoje, a gente pôde, e quem convive com Wagner, todas essas pessoas que estão aqui, sabem que isso é verdade. Tivemos uma passagem na prefeitura em que, na Secretaria de Administração, enquanto se discutia modernidade de licitação, para a realização de licitações, o Wagner já implantava o pregão eletrônico na prefeitura, sem ser um pregão eletrônico construído pelo governo federal, o Compranet, mas um sistema próprio da prefeitura. E eu estive junto com ele nesse processo, possivelmente no Brasil, os primeiros a realizar concurso com inscrições online, correção de provas randômicas, e numa etapa só antes de sair e encerrar a sua missão na Secretaria de Administração, a promoção de mais de 4.000 servidores numa prova única, realizada em convênio com algumas universidades, uma prova online com correção randômica. Enfim, a história dele na Secretaria de Administração foi um marco para as gestantes, enfim, toda uma situação que ele viveu. E depois também, eu não posso deixar de destacar uma experiência muito forte no Rio Centro, em que o Wagner foi para lá e o Rio Centro, hoje, essa potência que nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro, na época uma discussão muito forte em relação à sua privatização, mas toda a preparação, toda a arquitetura para uma privatização possivelmente a mais bem-sucedida no município do Rio de Janeiro foi comandada pelo Wagner Siqueira. Enfim, e continuo trabalhando com ele no Conselho do Rio de Janeiro. Hoje sou conselheiro federal representando o Rio de Janeiro até o dia 31 de março desse ano, e muito feliz, muito feliz. Essa oportunidade de homenagear o Wagner acabou sendo para mim um momento de reflexão muito importante. Eu acho que todos nós aqui temos uma história de agradecimento por Wagner Siqueira. O meu registro é por esse agradecimento. Mais uma vez, muito obrigado, administrador Wagner Siqueira, e meu amigo, que eu posso dizer que eu sou o seu amigo e que você é meu amigo. Obrigado, Jorge. Convido a senhora procuradora, doutora Vanessa Siqueira, filha do nosso homenageado.
Boa noite a todos. Ilustres componentes da mesa, é uma alegria estar aqui. Eu falarei não como procuradora do Estado, obviamente, mas como filha do homenageado. Falo em nome da família, né? Fui incumbida de falar em nome da família. A nossa família que é tão heterogênea, né? A Tânia, que já se tornou a minha mãe, e as minhas duas irmãs postiças, né? A Tatiana e a Soraya. Uma família muito unida, onde há muito amor. Bom, eu sou das pessoas mais felizes do mundo porque eu tenho como pai o meu ídolo. E sou muito orgulhosa dele, espero poder lhe dar bastante orgulho também. Espero poder ser um sexto do que meu pai é. E assim vivo a minha vida, tentando ser igual a ele. É meu paradigma, é meu guia. E é isso, gente. É o que eu tenho para falar. Muito obrigada a todos vocês. A homenagem é muito importante para todos nós. E fico por aqui. Eu te amo, pai. Parabéns, obrigado. Convido, nesse momento, foi vereador Romualdo Boaventura para proceder sua homenagem. Bom, excelentíssimo senhor vereador Carlos Caiado, vice-presidente dessa Casa de Leis, dessa Casa Legislativa, excelentíssima senhora procuradora do Estado do Rio de Janeiro, Vanessa Siqueira, senhor conselheiro federal do CRA, Jorge Humberto, senhor conselheiro federal suplente pelo Conselho Regional de Administração, administrador Wallace de Souza, senhora Tânia, esposa do nosso Wagner Siqueira, a quem eu devo e tenho muita satisfação de chamar de meu amigo, correligionário. Estivemos juntos aqui em algumas batalhas não muitas como eu gostaria de ter estado junto com Wagner Siqueira, né? Porque é sempre muito bom quando você tem um companheiro de lutas, principalmente na nobre arte da política, que eu gosto muito da política, a despeito dos ataques que a política sofre. Os políticos devem sofrer ataques, a política não. A política é a nobre arte de administrar toda a nossa sociedade. Mas todas as experiências que tive com Wagner foram sempre muito edificantes. Quero dizer, Wagner, e destacar algumas situações peculiares dessa homenagem. Primeiro porque ela foi iniciada lá em 2008, né? Nós estamos aqui hoje. Isso se iniciou lá em 2008, quando eu exercia o último mandato que exerci, e Wagner era secretário de administração do município do Rio de Janeiro, do governo César Maia. Eu era vice-líder do governo nessa casa, e um trabalho magnífico que o Wagner realizava na Secretaria de Administração, que certamente colaborou com que a administração do governo naquela ocasião e depois, nos governos subsequentes, tivesse a estrutura que a Prefeitura tem hoje, né? A Prefeitura hoje tem uma estrutura sólida, certamente fundamentada ao longo de administrações sérias, e uma delas do Wagner Siqueira. Então, naquela ocasião, isso me motivou, além do fato de que eu tinha, naquele momento, uma oportunidade ímpar, não é? De fazer o Rio de Janeiro, fazer com que a nossa cidade, o nosso poder legislativo, a cidade através do nosso poder legislativo, pudesse homenagear um homem de valor, tão difícil, não é? Homens de valores com bases profundas, com bases sólidas, tão difícil da gente encontrar. E naquela ocasião eu falei, eu não posso sair da Câmara, e eu estava já terminando o meu mandato naquela ocasião, eu falei, não posso sair sem homenagear o Wagner Siqueira. E fiz aquilo com muita convicção,
com muita satisfação, com muito orgulho e com o sentimento de que estava fazendo a coisa correta, a coisa certa. Porque, ao longo dos meus mandatos aqui, vereador Caiado, muitas vezes vi muitas homenagens acontecerem e sem a devida profundidade que devia ter. Mas eu tinha certeza de que eu estava homenageando a pessoa certa. Um servidor público, uma pessoa ligada à administração, tanto a administração privada quanto a administração pública, a nobre arte da administração, dessa tarefa que os senhores todos fazem parte, uma tarefa difícil, muitas vezes uma rotina difícil, onde os resultados nem sempre, não é, eles aparecem no primeiro momento. Administrar é uma rotina que exige persistência, exige, às vezes, muito suor, né? Mais até do que só a capacidade de planejar, organizar e coordenar, mas exige também a resistência de persistir quando, às vezes, os resultados não são tão imediatos quanto a gente gostaria na administração. Então, eu tinha o norte de que eu estava fazendo a coisa certa. Mas essa homenagem, o Wagner, ela é peculiar também, porque ela acontece hoje por 2 vereadores, né? E por 2 gerações, tá certo? Naquela ocasião, eu vereador, e depois a sensibilidade do nosso vice-presidente da Câmara, hoje presidente dessa sessão, o vereador Carlos Caiado, esse jovem talentoso, que falou: ô Ventura, eu vi aqui que você homenageou o Wagner Siqueira e não vi nenhuma sessão solene da entrega dessa medalha. Eu falei: pois é. E ele, me chamando a atenção para esse fato, entrei em contato com o Wagner, falei: bom, Wagner, e o vereador se dispôs a fazer juntamente comigo, nós fazemos esse resgate, entregarmos essa medalha. E hoje estamos fazendo isso, resgatando esse vácuo que ficou desde 2008 para cá. E é interessante que a gente estava conversando ali, uma pessoa falou assim: você, mais do que indicar a medalha, você foi fiel depositário. E é verdade, porque quando eu saí em 2008, falei: não, eu vou entregar essa medalha ao Wagner, se eu deixar aqui não vai dar certo. Eu peguei a medalha, fisicamente peguei o diploma e guardei comigo. E, vez por outra, entrava em contato com o Wagner: Wagner, preciso entregar a você isso, rapaz, eu preciso resgatar isso, tá? Essa medalha está comigo aqui na minha casa, e eu estou com ela desde 2008. São 8 anos, né? 2016. E, felizmente, o vereador Caiado fazendo esse contato comigo, a gente está tendo a oportunidade de fazer essa entrega no mais alto nível, da forma que deve ser feita, dentro da Casa Legislativa, da casa que reconheceu na figura do Wagner, na sua figura, na sua história, na história política, na história pessoal, na história dentro da sua categoria de administrador. A casa hoje resgata isso através do vereador Carlos Caiado. Então, esse é um motivo para mim de muita satisfação, de muita alegria estar aqui nessa noite hoje. Eu queria só fazer para não me estender muito, queria só fazer uma coisa que me veio à cabeça, Wagner. Olha, o que eu vou falar para o Wagner? O Wagner tem um currículo vastíssimo, não é? Um currículo vastíssimo, autor de vários livros. Até aqui o currículo do Wagner é uma coisa assim, né? Presidiu o Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, já pela 3ª vez, então são muitos anos, não é? É filho do patrono da profissão, não é? O que mais falar? Falar sobre administração. O que eu falaria sobre administração? E, Wagner, eu fui dar uma lida, ver o que é a palavra administrar, não é? E ela veio, por incrível que pareça, por incrível que possa parecer para vocês, essa palavra veio do latim do minus, veio de minus, que é menor. Veja bem, uma profissão tão ampla, tão grandiosa, não é? Que hoje permeia por todos os setores, não é? A administração, como a gestora de qualquer tipo de atividade. A tecnologia pode ser muito boa, mas a tecnologia tem que ser aplicada, tem que ser administrada, não é isso? Então, ela vem dessa palavra que evoluiu, Wagner, até
ministério. E ministério é servir, não é? Então, ministério, administrador, é servir junto, é compartilhar no serviço. E compartilhar no serviço tem um toque divino, não é? Eu sou uma pessoa de fé e o toque de divino preconiza o que mais Deus nos pede, que nós sejamos servidores, que nós sejamos unidos, e servir junto é nobre, é muito nobre. Então acho que esse aspecto me veio à cabeça. E um outro toque divino que a profissão tem é uma profissão de rotina, de trabalhos rotineiros até ser atingida o seu objetivo. E a rotina, ela está marcada na divindade através da oração. A oração é rotina, é persistência, é repetir o tempo todo até que o objetivo seja alcançado. Então eu acho que a administração, te entregar essa homenagem, me fez ter um olhar diferente para a profissão do administrador, não é? Dessa ligação, certamente, com o que há de melhor na divindade. Wagner, eu fico muito satisfeito de estar resgatando isso aqui, estar resgatando essa entrega para você, muito orgulhoso, me sinto forte, me sinto fortalecido, já fora do mandato há alguns anos, mas isso me fortalece, particularmente num momento muito bom, porque também tive meu pai homenageado esta semana. Meu pai era um educador e, pela pessoa do prefeito Eduardo Paes, teve o seu nome lembrado agora com uma unidade escolar do município do Rio de Janeiro, em particular da Zona Oeste, da região onde nós habitamos e fizemos a nossa vida. Então, é uma semana de muita satisfação, de muita alegria. E até porque também ter a oportunidade de fazer isso juntamente com o vereador Caiado. O vereador, que vocês podem estar olhando assim, jovem, né? Mas com 22 anos, o vereador entrou nessa Casa de Leis e eu estava aqui, fomos companheiros de bancada. E hoje o vereador tem 3 mandatos consecutivos. Então esse jovem talentoso, que não perde um momento, em momento algum, ele perde o fio da meada, ele deixa de ter a preocupação com as coisas corretas, né? Num momento tão conturbado da nossa política, eu fico muito satisfeito de ter sido, junto com o vereador, portador dessa entrega para você, viu, Wagner? Fico muito, tá bom? Queria parabenizar a todos. Tenho certeza que a entrega dessa medalha, ela não é o Wagner Siqueira. Muito mais do que o Wagner Siqueira. A história do Wagner Siqueira. As pessoas que participam dessa história, que participaram e que participam da história do Wagner Siqueira. Seus familiares, todos aqueles ligados à administração, seja administração pública, seja administração privada, aquelas pessoas que cercam o Wagner, certamente estão hoje recebendo, junto com ele, esta homenagem. E eu fico muito feliz de ter sido ungido para poder ter essa iniciativa e ter tido o companheiro Carlos Caiado junto comigo para fazer essa entrega a você. Meus parabéns a você e a todos aqueles que te acompanham. E nesse momento eu quero cumprimentar aqui a mesa, o nome da Tânia, esposa do nosso homenageado, dar boa noite a todos. Sejam bem-vindos na Casa do Povo. É uma honra muito grande, vereador. Falar de eterno vereador Romualdo Boaventura. Aprendi muito com o Romualdo, muito. E até o dia de hoje tenho humildade de sempre conversar com ele, de trocar ideias. E nessa troca de ideias que nós tivemos, eu, como o Romualdo colocou, chegamos ao nome dessa grande figura, esse grande ilustre, Wagner Siqueira. E falei, tem uma medalha lá do Wagner que eu vi que não foi entregue. A gente comentando, falando um pouco do Wagner, então eu agradeço ao senhor por ter me dado essa oportunidade de estar junto, essa justa homenagem, esse grande figura, esse grande pai de família. E quando a gente fala que pai de família é um grande ser humano que ele é. Acho que todos estão aqui, compartilham disso. Quando você vai conversar com o Wagner, você vê a simplicidade, o olhar, um olhar diferente.
um olhar que te passa a seriedade, te passa a confiança. E isso é muito importante para o administrador. Eu também sou administrador, formação, fiz até uma pós-graduação de políticas públicas e, no meu pensamento, conversando até com o Romualdo, o senhor é a nossa referência, sem dúvida alguma. Quando o Romualdo coloca relacionado à Secretaria Municipal de Administração, no qual o senhor foi por 2 vezes secretário, não é isso? A gente vê hoje o estado do município, comparando com o estado, e não é só hoje, isso vem de outras oportunidades que nós tivemos, inclusive o município emprestando dinheiro para o estado, e por aí vai. E a gente vê a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu sempre comparo assim com a minha equipe, Romualdo, que é um avião cheio de botão. E nesse avião da Prefeitura, o Wagner Siqueira, ele arrumou esse avião todo naquela Secretaria de Administração, que é uma das secretarias mais importantes da Prefeitura. E quando a gente fala que é mais importante, a gente vê, inúmeras vezes, dificilmente algum parlamentar quer assumir essa secretaria, que é um desafio enorme. Às vezes, muitos pensam que não tem retorno político. Essa que é a realidade. E o Wagner, pelo contrário, ele sempre colocou ali de um pensamento que nós também compartilhamos, que a gestão pública é fundamental. Você gerir bem uma cidade, gerir bem um órgão, e por onde que o Wagner passou, sempre colocou isso, o espírito público, o detalhe, até mesmo as coisas grandes, por onde passou. O Jorge colocou aqui o Rio Centro, por exemplo, teve na sua administração, enfim, um planejamento incrível, que dificilmente, assim, até mesmo no dia de hoje, que tudo está acontecendo de bom para a cidade, mas o momento que ele passou, o preparo que ele deu, enfim, foi fundamental. Por onde ele passou, nos órgãos estaduais também, a gente tem... E para mim, Wagner, você é uma referência, um espelho. Eu sou vice-presidente da casa, compartilho não só como vice-presidente, mas temos uma mesa diretora. Falo para vocês que a mesa diretora que eu assumi é uma mesa diretora que pensa da mesma maneira de gerir, de gestão. Não é à toa que hoje nós conseguimos economizar 230 milhões de reais e conseguimos devolver para a Prefeitura para investimento em educação e saúde. E eu acredito que, vou chamar de você, né? Você passou 2 vezes pela essa casa, enfim, você representa muito esse símbolo da gestão pública, que é uma referência para todos nós. Então, poder compartilhar dessa homenagem, estar junto aqui, junto com o Romualdo, enfim, com todas as pessoas que estão aqui junto com vocês, com você, é muito importante para mim na minha carreira. Assim, a carreira política, 3º mandato, como o vereador Romualdo colocou, e essa homenagem, ela se estende não somente ao senhor, mas a todos aqueles que fizeram parte, estão fazendo parte da sua caminhada. E, sem dúvida alguma, como o Romualdo colocou, não podia esquecer do seu pai, que é o nosso grande patrono, uma referência para todos nós, e você seguiu os passos de forma que seu pai está muito orgulhoso e de que está orgulhando a todos nós. Então, para mim, é um motivo de alegria, é uma responsabilidade muito grande poder estar presidindo essa sessão, Romualdo. E agradeço mais uma vez. Eu queria assim, convidá-lo, juntamente comigo, que a gente possa fazer juntos essa entrega dessa homenagem. Muito obrigado a todos. Quero, nesse momento, vou deixar em branco homenagear aqui a esposa da nossa homenageada, a Tânia, em homenagem a todos aqui presentes, um buquê de flores para a senhora.
Nesse momento, passo a palavra para o Wagner Cerqueira, nosso homenageado comendador. Senhor presidente desta sessão, o vereador Carlos Caiado, vereador Romualdo Boaventura e, saudando os dois, saúdo a toda a mesa. Gostaria de dirigir, presidente, em especial um agradecimento a todas as pessoas aqui presentes, amigos de fé que estão aqui, né, me homenageando. Muito obrigado mesmo pelo amor de vocês. Eu pedi licença para falar aqui da tribuna, porque, para mim, o passado é o que não passa, é o que fica do que passou. O passado, para mim, é presente. Ele está intrinsecamente vinculado ao meu coração, à minha mente, à minha alma, ao meu espírito. Vivi nesta casa momentos extremamente significativos e importantes. Momentos de esperança, e a vida é uma esperança que caminha. E, efetivamente, muitas esperanças se realizaram. Vi como, com todas as críticas que se faz à participação dos políticos, como se trabalha nesta casa e como se faz muito em relação ao bem comum. Portanto, seria muito fácil, vereador, eu fazer um discurso de agradecimento, uma locução aqui de agradecimento, me referindo à questão política. O Brasil vive uma crise total dos seus valores morais, uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, né? Enfim, aonde não vivemos em crise nesse momento? Vamos sair da crise, certamente, né? Os países não fracassam, mas têm dificuldades. Vivemos um ciclo de depressão, de dificuldades, mas certamente vamos vencer essa situação. Quanto tempo vai depender da capacidade do povo brasileiro de sair desse encilhamento em que estamos no momento. Agora mesmo vinha para cá ouvindo o rádio, 30 bilhões estão sendo entregues, né, ao programa Agricultura Familiar, 30 bilhões neste momento. Acho que isto agrava o processo de confronto, de conflito, porque certamente objetiva gerar um conflito social, uma convulsão social. Esperamos que a gente consiga escapar disso pela racionalidade de todos os lados, em que, quando as pessoas se sentam à mesa, sejam de que posições estejam, no interesse do bem comum, os processos de mediação se estabelecem, de interlocução se realizam e o entendimento se faz no interesse do bem comum. Acredito nisso, acredito, independentemente de gostarmos desse ou daquela cor de partido ou não, que o compromisso com o Brasil seja superior a todas essas dificuldades que, no momento, os ânimos estão muito acicatados. Mas eu prefiro trazer aqui hoje, não uma reflexão política que seria natural por esse passado que é muito presente, porque vivemos eles todo momento. Eu gostaria de compartilhar com vocês duas preocupações que me tocam nesse momento de forma muito forte, fora da crise. Vamos falar de outra crise. Assistindo a uma entrevista de Robert McNamara, há uns anos atrás, não sei por que me lembrei disso, ele relatava que a maior dificuldade que eles tiveram, a maior força que eles enfrentaram na Guerra do Vietnã, ele era o ministro da Defesa dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E foram exatamente os bonzos, os monges, que botavam fogo, que se imolavam colocando fogo em protesto nas suas vestes, em protesto contra a presença das tropas americanas no território vietnamita. E que aquilo foi a mais difícil arma a vencer, tanto que os Estados Unidos acabou perdendo a guerra do Vietnã. A força da denúncia, a força daqueles monges denunciava a violência da presença americana na Guerra do Vietnã. E ele admitia isso. Ora, se aqueles monges, ao se imolarem, geraram a transformação e a vitória da Guerra do Vietnã também, não só por isso, mas também, recentemente nós assistimos uma circunstância muito semelhante. Eu estava na Tunísia e quando li
smartphone que um jovem tinha se queimado no norte da Tunísia. Comentei com os familiares à época, quando está acontecendo alguma coisa na Tunísia. Eram jovens que estavam se imolando em protesto contra o regime totalitário existindo na Tunísia. A força daqueles jovens determinou exatamente a transformação e a Primavera Árabe. O que veio a dar hoje a Primavera Árabe são outras circunstâncias, mas a força da denúncia daquele protesto contra o status quo, a situação que vigia dentro da Tunísia, determinou a Primavera Árabe, que varreu num processo fantástico todo o mundo islâmico. Há uma denúncia que acontece todos os dias no mundo das organizações em geral, em todo o mundo e também no Brasil. Vereador com silêncio cúmplice dos dirigentes das organizações. Não há organização em que não há sequelas psicológicas, burnout, estresse, suicídios. Não se pense que os suicídios são realizados apenas na France Telecom, que os denuncia. Mas o suicídio é uma doença, uma epidemia que graça em todo o mundo, com um silêncio acadêmico, com a forte vinculação, tentando tratar como se fossem questões meramente menores, essa denúncia que pessoas se matam em relação às circunstâncias que elas estão no trabalho. Avançamos muito nas relações de trabalho. As condições de hoje são inteiramente distintas do capitalismo primitivo. Jornada de 16 horas, exploração do trabalho do menor, da mulher, da criança. As condições físicas, ambientais de trabalho são muito boas. Por que as pessoas se matam? Por que as pessoas morrem psicologicamente dentro das organizações? Nem apenas porque se matam, mas pior ou tão grave quanto as que se matam, são aquelas que estão vivas, biologicamente, mas mortas psicologicamente por culturas organizacionais que mataram as pessoas psicologicamente. O que nos mostra que o mundo avança a uma velocidade, a tecnologia avança no mundo a uma velocidade orbital, mas a mentalidade das organizações públicas e particulares subsiste na mentalidade do carro de boi. Então, o convívio entre o carro de boi e a tecnologia dos foguetes nas organizações da tecnologia faz uma defasagem, um gap, uma clivagem que está levando as pessoas ao suicídio, ao desgaste, à fadiga, ao estresse, ao esgotamento físico e psicológico, à destruição das relações humanas. Portanto, é preciso que profissionais de administração, na administração pública e na administração privada, especialistas em recursos humanos, profissionais que militam no campo das organizações em geral, percebam nesta denúncia silenciosa, porque os monges budistas contribuíram fortemente, como disse McNamara, para o fim da guerra do Vietnã. O jovem tunisiano determinou uma verdadeira onda, um tsunami democrático no mundo islâmico. Mas as mortes diárias nas organizações em todo o mundo, de trabalhadores em geral que se matam por não aguentarem as circunstâncias boçais, brutais e estúpidas que vicejam nas organizações, com uma mentalidade do carro de boi, mas com tecnologia orbital, não está servindo para fazer as transformações que as organizações tanto requerem. Não estamos tendo um processo democrático. E caímos, então, para encerrar, numa terceira reflexão que gostaria de fechar o meu agradecimento a todos vocês, a questão democrática, presidente. A democracia, ela pressupõe simultaneamente duas variáveis fundamentais que devem interagir permanentemente: os costumes e as instituições. Não basta ter uma lei se a lei não é concretizada na realidade do cotidiano.
Muitos legisladores pensam, juristas, antropólogos, sociólogos, que ao editar uma norma, uma regra, uma lei, ela se faz em si mesmo uma realidade. Se fosse assim, a Constituição brasileira estava inteiramente cumprida. A regra ajuda e contribui decisivamente para dar ordem e organização, mas não basta costumes e instituições. Há sociedades que têm bons costumes e boas instituições. As sociedades que têm bons costumes e boas instituições consolidam, eternizam um processo cada vez mais vivificado de democracia. Lógico, todos estarão pensando certamente nos países nórdicos, que têm bons costumes e boas instituições, que invejam a todos nós. Não uma inveja doente, mas uma inveja gostosa, importante de chegarmos lá. Há países que têm péssimas instituições, mas porque têm bons costumes, conseguem segurar com as suas más instituições através dos bons costumes. Me permitam aqui particularizar e colocar uma opinião meramente pessoal. Eu acho, na minha avaliação, os Estados Unidos, um país que historicamente tem bons costumes, apesar de suas péssimas instituições, instituições que equivocadamente copiamos na proclamação da República. Quando abandonamos o regime parlamentarista estável da monarquia e, ao fazermos a República, deformamos e colocamos aqui Sua Majestade Imperial, o Presidente da República do Brasil, que vira prefeito e que vira governador, a tal ponto que esta Casa de Leis, que é fundamentalmente nascida não para fazer leis, mas para votar o orçamento. A gente sabe como se mexe no orçamento em todo o Brasil. Quaisquer prefeitos no Brasil, se quiser mudar um orçamento, ele muda não é 20%, 30%, mas é 100%, especialmente se subestimar as receitas e superestimar as despesas. Qual é a iniciativa de projeto de lei que tem o presidente americano? Nenhum. Quantos por cento do orçamento o presidente americano pode mexer? 0. Se nós olharmos historicamente as leis no Brasil, 85% das leis nos últimos 40 anos no Congresso Nacional foram feitas por iniciativa do chefe do Poder Executivo. Quem legisla no Brasil é o chefe do Poder Executivo. O segundo grande legislador no Brasil é o chefe do Poder Judiciário, que legisla com 10% das leis. E o Congresso Nacional é responsável apenas por 5% das leis. Portanto, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, e o Brasil vive essa crise, porque o Poder Legislativo ainda é um epifenômeno, um fenômeno secundário na cena de poder nacional. Precisa se resgatar este processo. Se nós pensarmos um prefeito quaisquer, um governador qualquer e um presidente qualquer, num diário oficial qualquer, e olharmos o ato que o prefeito assina, que um governador assina, que o maior número de atos que um presidente da República assina, é nomeando gente para cargos de confiança, e o outro é fazendo uma transferência de um PT, quer dizer, programa de trabalho, de um programa para o outro, fazendo transferência de uma dotação para outro. Isso está em todos os orçamentos, todos os dias. E nós sabemos, inclusive, enquanto o Obama lá tem zero possibilidade de fazer projetos de lei, lá até o orçamento ele tem que apresentar através do líder da maioria. Aqui, ele faz mudanças todos os dias de leis, todos os dias. Então, basta olhar no Diário Oficial. Nesse sentido, há sociedades que têm boas instituições e péssimos costumes. A Espanha, a Itália, assassinaram o Aldo Moro, Brigada Vermelha, máfia, aguentam até o Berlusconi, porque eles montaram boas instituições, os maus costumes são corrigidos. É claro que a gente acredita na educação,
Mas quantos anos vamos demorar na educação? Porque a gente esquece que as instituições educam e deseducam. Que o papel das instituições no processo de educação também deseducam a população, as pessoas, os agentes políticos. E aí, mais instituições e maus costumes faz com que a gente tenha a crise de todos os dias no Brasil. Este feliz, dizia Bertoldo Brecht, infeliz o país que tem necessidade de heróis. Bertoldo Brecht no Galileu Galilei. E ele vira para o seu discípulo André Sartre e diz assim, não, infeliz o país que tem necessidade de heróis. A gente é duplamente infeliz, primeiro porque não tem heróis, e segundo porque pensa que tem necessidade de heróis. O que a gente precisa são de instituições, instituições que não sejam forjadas em momentos de crise, mas como força da vontade, do consenso mínimo na transformação da realidade das sociedades. É na construção de instituições que vão ajudar os costumes, no processo de educação, para reverter maus costumes, é que nós vamos consolidar um processo democrático mais sério. As discussões da política do dia a dia, do comum, não resolverá a grande questão nacional, porque nós estamos falando que isso precisa de soluções estruturais. E as soluções estruturais precisam e requerem e demandam pessoas que exigem processo de transformação na visão do amanhã, não numa visão do aqui e agora e só por agora. Não precisa de políticos, precisamos cada vez mais de estadistas para enfrentar esta crise. Mas não podemos pensar também no heróis. E quem é o estadista? Quem é o herói? É aquele que apenas quer ser o que é. Aquele que se julga um salvador é ridículo, né? Querer ser salvador é nobre e eloquente. Julgar-se que é capaz de salvar todo mundo é apenas ridículo. Então, nesse sentido, com a questão básica que acontece no processo histórico, estou comparando dois processos históricos, a Guerra do Vietnã, o de respeito, você imagina que se o Adolfo aqui, encerrando, estou encerrando, estou parecendo vereador já, hein, velho? Porque eu estou cada vez dizendo que estou encerrando. O Adolfo recebe um telefonema do gerente de recursos humanos da empresa, do diretor de recursos humanos. Ele é o chefe de uma multinacional, de uma grande empresa brasileira. E vão dizer para ele assim, como vai, Adolfo, como é que é? O Vasco vai perder, não vai perder? Do Botafogo, que é isso mesmo, o grande tricolor, o Flamengo, todos os grandes clubes. Depois ele pergunta assim, você não cumpriu ainda a meta da diretoria, Adolfo, e você já ficou gelado. E qual é a meta da diretoria? Demitir 10%. E ele ainda aproveita e fala, sabe aquele Zé da Silva? O Zé da Silva é aquele que acabou de se recuperar da síndrome de burnout, e estava voltando a trabalhar muito bem. Aproveita e bota ele na lista. E a gente convive simultaneamente com a ética de convicções e com a ética de resultados, ética de responsabilidade, que são duas corretas. Mas cada vez mais a ética de responsabilidade e de resultado se perverte, sofre um processo de perversão e vira hipócrita. E vira cínica. Hipocrisia é o vício da moda, e o vício da moda acaba virando virtude. Nós vivemos uma época de hipocrisia, em que ser hipócrita virou virtude. Machado de Assis dizia que o cinismo é a sinceridade do canalha. Este é o processo que perpassa hoje a sociedade brasileira. No mundo das organizações, no cotidiano. É claro que o processo macropolítico brasileiro não podia estar infenso a essas dificuldades e a essas circunstâncias. Eu gostaria de agradecer muito ao deputado, ao vereador, já estou te prevendo um sucesso, Romualdo, já está uma oportunidade de uma nova candidatura agora para deputado. Ao vereador Romualdo Boaventura, que há 8 anos atrás me conferiu essa medalha aqui com o apoio dos demais vereadores.
transferir também esse agradecimento fortemente ao companheiro, grande vereador, vice-presidente desta casa, Carlos Caiado. Quisera Deus que eu merecesse essa homenagem. É verdade que o Romualdo quis de fato me entregar algumas vezes, né? Nunca que a gente acertava a data, eu acho que era muito mais, né? Porque eu achava assim, será que eu mereço mesmo isso? Né? Muito obrigado, Caiado. Muito obrigado, Romualdo, pela homenagem e muito obrigado, em especial, a presença de vocês. Eu vou lembrar meu pai numa frase apenas. Ele dizia assim: o meu corpo está de pé, mas a minha alma está de joelhos, em agradecimento ao amor de vocês, à gentileza, ao carinho. Muito obrigado a todos. Há muito tempo que a gente não escuta um discurso tão bom nessa Casa Legislativa. Parabéns. Agradeço a presença de todos, a equipe de assessores, a equipe técnica da Câmara Municipal. Convido para os cumprimentos no Salão Nobre. Agradeço a presença de todos. Mais uma vez, está encerrada a solenidade. Muito obrigado.